Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós iremos falar sobre luto. Esse é um assunto delicado, sensível. Muitas pessoas muitas vezes não estão preparadas para falar sobre esse tipo de assunto porque envolve perda, envolve falar de morte. É um assunto que causa estranhamento, que gera desconforto em muitas pessoas. Porque a nossa sociedade ocidental muitas vezes não está preparada para falar de dor, para falar de sofrimento. Uma sociedade em que parece que o tempo todo nós temos que estar fazendo cara de Facebook, expondo o tempo todo uma certa alegria, uma certa felicidade. E muitas vezes falar desse tema, então, gera aversão muitas vezes, não é? Mas é um tema necessário, apesar de tudo isso. É preciso falar de luto, porque nós enfrentamos perdas em nossa vida em todos os momentos. Não só referente a pessoas amadas, que partem dessa vida, mas também em outros âmbitos da nossa vida. Em psicologia, dá-se o nome de luto a qualquer perda significativa que se tenha na vida. Então, mudou de cidade, essa é uma perda significativa, você perdeu ali os amigos daquela outra cidade, E a própria estabilidade que você já tinha construído ali, você vai ter que se adaptar a um novo contexto. Então, se você perde o emprego, isso também é um luto. Então, as pessoas vivenciam esse processo de maneira muito profunda, muito intensa e com comportamentos, que são peculiares aí de perda mesmo. E também em outros âmbitos, como o divórcio também representa uma perda significativa. Então, tudo que é perda significativa dá-se o nome de luto. Nesse vídeo, porém, nós iremos focar em falar do luto pela perda de pessoas queridas, de pessoas que nós amamos. Então, nós falaremos do luto referente à morte. E falar de finitude é importante porque em algum momento da nossa vida, de forma direta ou indiretamente, nós entraremos em contato, com o luto. Nós teremos que passar por esse tipo de processo. Então, é importante falar sobre isso justamente para que nossa visão possa se ampliar a respeito desse assunto. E claro que ninguém está preparado para perder a quem se ama. Ninguém pode se preparar para isso. Alguns autores falam que o luto é o preço que se paga por amar. Então, se você ama, então você sofre quando você perde. E isso é inevitável. E também não há como se preparar. Mas quando nós temos em vista esse tipo de situação, quando nós temos consciência de que poderemos perder, então a gente pode amar ainda mais e, embora não dê para se preparar, a gente pode pelo menos aproveitar ao máximo enquanto nós temos as pessoas queridas ao nosso redor. Mas o que é o luto? Trata-se de uma resposta que é natural, universal e esperada diante de uma perda significativa. Então, esse processo vai trazer muitas respostas comportamentais, emocionais também, vai ter uma expressão significativa também nos sentimentos e nas reações, que essa pessoa esboça. Então, vai ter essa série de expressões, É interessante dizer que cada pessoa vai reagir diferente a esse tipo de processo. Então, existem pessoas que vão elaborar o luto em um mês, Em um mês vai retomar ao trabalho, vai conseguir realizar todas as suas atividades, vai dar andamento aos seus projetos, aos seus planos. E existem pessoas que vão passar anos e anos e ainda tendo essas respostas, comportamentais, da ordem dos pensamentos, sentimentos e emoções, ainda muito forte, muito expressiva ainda com o passar do tempo. Na literatura se tem que para se elaborar um luto leva-se cerca de 2 anos, Isso a partir de pesquisas, mas esse é um dado referencial. Não significa que tenha que ser assim. Não existe padrão no luto. Cada pessoa vivencia o seu processo. Cada pessoa vai passar por cada etapa, ou mesmo nem vai passar por essas etapas, que nós falaremos em seguida, de uma maneira muito peculiar. Então, cada pessoa vai expressar suas emoções e isso não pode ser julgado. Nós não podemos julgar o processo que a gente não está vivenciando, não podemos julgar a dor do outro, porque se tem uma coisa que nós sabemos é que não importa se é uma angústia emocional, se é dor de dente ou se é dor de cabeça. A gente sabe que dor dói e devido a isso a gente precisa respeitar o processo de cada pessoa. A literatura também traz alguns tipos de luto. Então, um dos lutos que alguns autores vão falar é sobre o luto normal,
que é aquele em que a pessoa procura novas situações, né, novos contextos para lidar com a perda, né, novas pessoas, consegue reorganizar uma nova rotina. Há também o luto virtual, que é aquele em que a expressão de dor e de sofrimento é expressa nas redes sociais, e também existe o luto não autorizado, que trata-se dos tipos de luto que não existe uma aceitação social. Então, por exemplo, o luto de um animal de estimação, por aborto também. Então, todas aquelas situações para as quais não há uma aceitação social. E o luto complicado que se dá quando as reações, a forma de elaborar acontece de maneira diferente do esperado e diferente do primeiro luto que nós falamos, que foi o bem elaborado. Então, mesmo com o passar do tempo, a pessoa continua emitindo muitas emoções, muitos sentimentos, muitos pensamentos, né, e comportamentos que ainda são muito intensos, mesmo com a duração, né, já com o tempo aí significativo, ela continua emitindo uma intensidade significativa nos sintomas, na forma de expressar. É aquela pessoa que, ao falar do luto, né, que vivenciou, ou que ainda está vivenciando, mesmo depois de haver passado 15 anos, 10 anos, ainda continua expressando emoções ainda muito intensas, né? Então a gente percebe que ainda não está tão elaborado. Você já deve ter ouvido falar de Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma médica psiquiatra, que em 1969 publicou o livro Sobre a Morte e o Morrer. E nesse livro ela trouxe as 5 fases do luto. Alguns autores preferem falar as 5 fases do paciente moribundo, que serve tanto para o luto quanto para pacientes em estado terminal. E então ela vai trazer ali alguns estágios, né, pelos quais a pessoa vai passando, né, nesse processo. A primeira fase ou estágio seria justamente a negação. Se trata do momento em que a pessoa recebe a notícia e então começa a pensar, não é comigo. Ou no caso do paciente terminal, né, no caso da pessoa que vai vivenciar o processo de luto, pensa, não, essa notícia não deve ser verdade. Quando recebe a notícia de morte do ente querido, por exemplo, então a pessoa passa a negar, passa a dizer, não aconteceu, não acredito. Então essa seria a fase inicial. Em seguida viria o estágio de raiva, em que a pessoa começa a ficar revoltado com toda a situação, a ficar com raiva, pode ser até mesmo da pessoa que se foi. Então ela começa a esboçar esse tipo de emoção. Em seguida viria a barganha, geralmente acontece com Deus, quando a pessoa acredita em Deus. Então quando a pessoa começa a tentar fazer uma troca, não, se essa pessoa voltar, então vai ser diferente, quem sabe eu vou amá-la mais, então a pessoa vai fazendo promessas para Deus, né, normalmente, e aí vai tentando fazer uma troca, querendo que a pessoa volte a todo custo. Em seguida viria então o estágio de depressão, que seria quando a pessoa começa a sofrer mesmo, né, quando começa a aparecer de fato a tristeza, todo o desânimo referente àquela situação e à notícia que ela recebeu. E em seguida viria a aceitação. A pessoa de fato percebe que não há o que se fazer, ela entende que a pessoa se foi, e então chega o momento de elaboração, que seria então o estágio final. Essas 5 fases são duramente criticadas por muitos autores na literatura. Então, alguns autores dizem que elas não acontecem e outros dizem que sim, elas são verdadeiras, elas ocorrem, mas não nessa ordem. Então, pode ser que algumas pessoas expressem só alguns desses estágios ou nem cheguem a vivenciar nenhum deles, e aquelas pessoas que vivenciam alguns, mas pode ser também que haja indivíduos que vivenciem todos ao mesmo tempo. Então não existe esse tipo de regra, esse tipo de padrão para se vivenciar esse tipo de estágio, né? Então existem pessoas que nem vão passar por eles também. Então é interessante fazer esse tipo de marcação aqui, justamente porque no luto, como eu já falei, não existe nenhum padrão. E nesse processo não existe certo e errado, existe a forma como você vivencia, e isso não pode ser julgado pelas outras pessoas. Agora, existem alguns tipos de reações que são esperadas
nesse processo, né? Para quem vivencia esse tipo de processo, existem reações que são físicas, que são esperadas, como, por exemplo, a alteração do sono. Existem muitas pessoas que passam a dormir mais ou não conseguem dormir de jeito nenhum. Existem alterações no apetite também. Para alguns indivíduos, pode ser que a comida passe a ser válvula de escape e para outros pode ser que não consiga se alimentar de maneira nenhuma. Existem algumas pessoas que dizem que parece que está engasgado aqui na garganta, não conseguem engolir. Então, todo esse tipo de reação pode aparecer. Outra questão seria justamente a tensão muscular, que podem aparecer advindos tanto do estresse quanto da ansiedade, derivados da perda. E o sistema imunológico da pessoa também vai ficar afetado. Então, são pessoas que vão pegar gripe com muita facilidade, resfriado, infecção urinária. Tudo isso pode aparecer devido à imunidade baixa. Além disso, existem reações emocionais que também são esperadas, como, por exemplo, a raiva, que já falamos aqui, que pode ser com relação à equipe multiprofissional, né, ou ao médico que deu óbito, ou a si mesmo, até a própria pessoa que se foi, né? Já conversamos sobre isso aqui, e concomitante a esse tipo de sentimento ou de emoção também pode aparecer a própria culpa. Então, a pessoa pode pensar que poderia ter feito alguma coisa, esse tipo de pensamento também são esperados quando assuntos são reações emocionais. E dentre as reações comportamentais está o comportamento de busca pela pessoa. Então, algumas pessoas chegam a dizer que ouviu aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa querida, que conseguiu sentir a presença. Então, tudo isso faz parte do processo natural do luto. E um outro tipo de comportamento também muito frequente é o choro. E é importante dizer que choro não é fraqueza, choro é expressão de dor. E tudo isso precisa ser vivido, precisa ser vivenciado para que seja elaborado. Existem pessoas que se privam desses tipos de comportamentos todos, né? Não veem como natural ou por algum motivo não conseguem esboçar esse tipo de comportamento. E aí, depois de 10 anos, né, nunca achava que estava elaborado e tudo mais, e aí depois de 10 anos começa a sentir toda essa reação, tudo isso volta. Então, o processo de luto tem que ser vivenciado. Então, se não for vivenciado ali no momento, depois de 10 anos, depois de um tempo, depois de 5 anos, pode ser que isso volte, porque o luto precisa ser vivido, né? Mesmo em uma sociedade que fala tanto de vida, né, que os profissionais de saúde não são preparados para perder paciente, na verdade só são preparados para salvar vidas, não são preparados para perda, mesmo nessa sociedade ocidental que faz de tudo, né, para se preservar, né, utiliza produtos para barrar o envelhecimento. Mas mesmo assim é preciso falar sim de perda, de morte, de luto, porque tudo isso faz parte da nossa existência. Castan, na tentativa de conceituar o luto, vai dizer que é como subir uma escada em espiral depois de ter uma perna amputada. E C.S. Lewis vai trazer a mesma imagem quando fala da morte da esposa. E ele diz que é como ter a perna amputada vezes sem conta. E a primeira entrada da faca é sentida outra vez e outra vez. E mais adiante, ele diz que é como se saísse de uma fase, como se superasse uma fase, mas ela sempre volta. E ele se pergunta, estarei andando em círculos? E às vezes é essa a impressão que temos mesmo. Apesar de muitas vezes acharmos que já nos adaptamos, que nos recuperamos, que já aceitamos, muitas vezes nós podemos ainda sofrer reações de aniversário, ainda podemos nos pegar chorando os nossos mortos e relembrando momentos em datas especiais, ou o aniversário da pessoa, ou a data de morte, ou ainda em outros momentos. Então, tudo isso é natural e é esperado que de fato aconteça. Mas apesar das recaídas, apesar da sensação de que a dor está sempre se dobrando sobre si mesma, é preciso saber que em algum momento vai chegar o fim do processo, essa dor vai acomodar no coração e finalmente nós estaremos partindo aí rumo à elaboração, sabendo que essa pessoa que se foi está em um local seguro dentro dos nossos corações. Para esse vídeo eu utilizei como referência um capítulo deste livro aqui que eu já indiquei para vocês,
que é Perdas Necessárias, de Judith Viort. E também utilizei a cartilha intitulada Luto, da psicóloga Leda Milazzo. E foi isso, querido. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente também outras propostas que você deseja ver por aqui, outros assuntos que você deseja que eu fale, e compartilhe com outras pessoas, para que a gente possa alcançar outros também, tá bom? Beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!